de volta neste vídeo para concluir esse nosso módulo de análise do crescimento e decrescimento de uma função. A gente viu a teoria no vídeo passado e esse vídeo aqui a gente vai concluir fazendo alguns exercícios de fixação do conteúdo. Vamos começar agora com esse nosso exemplo aqui que está no item 9.2 do Guidorize, adaptei um pouquinho. Determina o intervalo de crescimento e decrescimento da função f de x, x menos x2 dividido por 1 mais 3x2. Faz esse seu exercício, depois volta aqui e compara com o nosso gabarito. Bom, nós precisamos começar fazendo a derivada da minha função. É uma função da divisão de duas funções. A regra da divisão vocês conhecem. Cai nesta derivada aqui. Repara que o sinal da minha derivada, o denominador é sempre positivo. Então, o sinal da minha derivada vai ser dado pelo numerador. E por que eu estou preocupado com o sinal da derivada? Porque a gente viu um teorema que, se a minha derivada for positiva, a minha função naquele intervalo é estritamente crescente. Se ela for negativa, a minha função vai ser estritamente decrescente. Então, olha para o numerador. É uma equação de segundo grau, né, de concavidade para baixo. Quem multiplica o x ao quadrado é menos 3. E as raízes são menos 1 e 1/3. Então, entre as raízes, positivo. Fora das raízes, negativo. Então, qual vai ser a análise do intervalo? Estritamente decrescente aqui quando é negativo, estritamente crescente quando é positivo. Então, tá aqui, ó. A minha função vai ser estritamente decrescente de menos infinito até menos 1. E de 1/3 até infinito. Minha função vai ser estritamente crescente entre menos 1 e 1/3. Então, analisando esse comportamento de decrescente e crescente, eu tiro a conclusão que em menos 1 vai ser o minimante, eu vou ter o mínimo local. No 1/3 eu vou ter o máximo local. Repare que no menos 1, decrescente e crescente, mínimo local. 1/3, crescente e decrescente, máximo local. Então, o 1/3 vai ser o maximante e o menos 1 vai ser o minimante, tá bom? Vamos analisar agora o comportamento global, né? X igual a 1/3. Ao substituir 1/3 aqui na função, eu tenho 1/6. Ao substituir menos 1 aqui na função, eu tenho menos meio. 1/3 e menos 1 são os pontos extremos interiores. Aqui fica fácil essa análise porque eu não tenho pontos onde essa função não é derivável, onde essa função é descontínua. Então, os candidatos a máximos e mínimos globais vão ser os pontos interiores, pontos críticos, já descobrimos os dois, e as extremidades. Repare que o domínio desta função é aberto, é real. Então, eu não posso garantir que tenha máximo ou mínimo global. Vou ter que fazer uma análise. Ok? Então, olha só. Ao analisar esta função no infinito, eu faço o limite dessa função quando x tende para infinito. Esse limite é fácil. Eu tenho um polinômio numerador e um polinômio denominador. O numerador vai tender a menos x2, o denominador vai tender a 3x2. Então, esta função tende para menos 1/3. Quando eu faço novamente esse raciocínio, quando x tende para menos infinito, como eu tenho menos x2 no numerador e 3x2 no denominador, e está elevado x ao quadrado, o sinal de menos vai sumir, ela também vai tender para 1/3. Então, repara que esta função vai tender para 1/3, tanto para mais infinito, quanto para x tendendo para menos infinito. Daqui a alguns módulos, nós vamos estudar a assíntota. A gente vai dizer que esta função tem uma assíntota horizontal quando x tende para infinito e uma assíntota horizontal quando x tende para menos infinito. E essa assíntota vai ser a reta y igual a menos 1/3. Ok? Então, por enquanto, eu não posso garantir que tem máximos ou mínimos globais, porque essa função ela começa tendendo para menos 1/3 e acaba tendendo para menos 1/3. Então, ela pode ter um máximo global. A função pode subir e depois descer. Ou, ao contrário, pode descer ou depois subir. Ou ela pode subir, descer e subir. Então, vamos analisar. E como é que eu vejo isso? Eu vou ver isso pelos valores que meus pontos extremos interiores têm. Então, repara 1/3 que é o maximante. 1/6. 1/6 é maior que menos 1/3. Então, na verdade, a função subiu para sair do menos 1/3 a chegar a 1/6. E 1/6, como é maior que o menos 1/3, ele vai ser o máximo global também. E o menos meio? O menos meio ele é menor que o menos 1/3. Então, para x igual a menos 1, eu também tenho um mínimo global. Então, eu garanto aqui que o mínimo global é em menos 1 e o máximo global é 1/3. Vamos analisar esta função? Olha só. Ela começa lá tendendo a menos 1/3, tá bom? E aí, depois, ela começa a descer, vai chegar no menos 1, né? No x igual a menos 1, ela vai chegar a menos meio, depois ela vai subir e vai chegar lá no x igual a 1/3 no 1/6, depois ela desce novamente e volta a tender para menos 1/3, ok?
Mais à frente a gente vai ter um modo de esboço de gráfico e aí você vai conseguir esboçar esta função e vai conseguir enxergar melhor esse comportamento de crescimento e decrescimento dela. O interessante aqui, o que poderia acontecer para que 1/3 e o menos 1 não fossem máximos e mínimos globais? Se por acaso para x igual a 1/3 o valor da minha função fosse menor que menos 1/3, então menos 1/3 seria o patamar, o maior valor de patamar que esta função iria se aproximar. Então, neste caso, não teria máximo global. E o menos 1/3 não seria, na verdade, o valor máximo, porque esta função nunca chega a menos 1/3. Ela se aproxima sem tocar. E não tem nenhum ponto que leva ela a menos 1/3. Qualquer ponto que você escolhesse, lá no infinito, eu escolheria um à frente, que está mais próximo ainda, seria maior do que ele. Entendido isso? Da mesma forma que se o valor para x igual a menos 1, que deu menos meio, não fosse menor que o menos 1/3, ela também não teria mínimo global. Tá certo? Vamos fazer o nosso outro exercício aqui, exercício 1G do item 9.6 do Guidorize. Analise o crescimento e os pontos extremos desta função. É um polinômio do 4º grau aí. Faz aí seu exercício, depois volta aqui para conferir o nosso gabarito, ok? Então vamos lá. É uma função que ela é contínua em todo real, né? Ela também é derivável em todo real, então vamos analisar a derivada dela. Derivada de polinômio, cai no polinômio 3º grau, que eu posso aí botar em evidência o 4x, então repara que eu vou ter um polinômio do 2º grau multiplicando por 4x. Vamos analisar o sinal dessa minha derivada. Quais são as raízes? A raiz é x igual a 0, que anula o 4x, e para anular esse polinômio aqui do 2º grau, a raiz é 1 e 2, tá bom? Repare então que eu tenho um polinômio com concavidade para cima, então o sinal vai ser entre 1 e 2 vai ser negativo, menor do que 1 vai ser positivo, maior que o 2 vai ser positivo, só que eu vou ter que compor esse sinal com x. Então, repara o seguinte, entre 1 e 2 vai ser negativo, por causa do polinômio. Acima de 2 é positivo. Só que de 1 para cima, o 4x é positivo, então não mudou o sinal. Aqui, abaixo de 1, ele é positivo pelo polinômio. De 0 até 1, o x é positivo, não mudou o sinal. Mas menor do que 0, o x é negativo. Então, ele mudou o sinal da minha derivada. Então, aqui eu tenho menos mais, menos mais. Então, o crescimento estritamente decrescente, estritamente crescente, estritamente decrescente, estritamente crescente. Tá bom? Então, eu vou ter no 0 um minimante, e no 2 um minimante, e no 1 eu vou ter um maximante, tá bom? Então, essa função vai ser estritamente decrescente do menos infinito até o 0 e do 1 até o 2, e estritamente crescente do 0 até 1 e do 2 para o infinito. Tá bom? Se eu vou analisar esta função agora no seu comportamento global, de novo, é uma função que eu tenho que preocupar apenas com os pontos críticos interiores, só são esses 3 pontos que a gente obteve aqui. Eu substituo o valor aqui no f. F de 0 é 2, f de 1 é 3, f de 2 é 2. Vamos analisar o comportamento dessa função no infinito. Isso aqui vai tender para x², esta função tende para infinito. E para menos infinito, mesma coisa, tende para x², menos infinito elevado a quarta também tende para infinito. Então, essa função, tanto no início como no fim do seu domínio, ela tende para mais infinito. Então, essa função não vai ter o máximo global. E, obrigatoriamente, ela vai ter o mínimo global. Porque não tem como, ela não é uma função constante. Se ela começa no infinito e acaba no infinito, em algum ponto ela tem que passar por um mínimo. E quem são os candidatos ao mínimos globais? O 0 e o 2, ok? E repara que eles dão o mesmo valor de função. Então, os dois vão ser mínimos globais na minha função. Eu posso ter mais do que um mínimo global, eu posso ter mais do que um máximo global. Tá bom? Vamos para o próximo exercício. Vamos mudar um pouquinho agora o tipo de exercício. Não é analisar o crescimento e decrescimento, nem achar ponto extremo, mas você verifica como é que eu também posso usar esses teoremas para fazer um outro tipo de exercício. Esse está no item 9.2, exercício 10 do Guidorize. Mostre que para todo x maior que 0, cosseno de x é maior que 1 menos x2 sobre 2. Faz ele aí, depois compara com o nosso gabarito aqui. Então, repara, eu vou criar uma função f de x que vai ser cosseno x e vou passar isso aqui para
antes da desigualdade. Então vai ficar cosseno x menos 1 mais x ao quadrado sobre 2. Então se eu provar que o f de x ele é maior que zero para todo x maior que zero, eu provo o que o exercício está me pedindo, tá certo? Mas repara o seguinte, quando dá o f de zero? O f de zero vai ficar, cosseno de zero é 1, 1 menos 1 dá 0, mais 0. f de zero é 0, tá bom? Então, para eu provar que esta função é positiva para todo x, se eu provar que ela é estritamente crescente e ela está partindo do zero, eu provo que ela é sempre positiva. Então, eu vou criar uma função g de x que vai ser a derivada do f. Derivada de cosseno menos seno, derivada de menos 1, 0, derivada de x2 sobre 2, x. Ok? Então, repara que esta função menos seno de x mais x, eu tenho que provar que esta função ela é positiva para todo x maior que zero. Tá? Como é que eu vou conseguir provar isso? Eu, diretamente desse g, eu não sei provar, mas vou fazer a derivada do g. Olha para quem é g de zero? G de zero fica, seno de zero é zero, mais zero dá zero. Então, f' de zero é zero, tá bom? E quem é o g'? Quem é a derivada do g? A derivada do menos seno é o menos cosseno, a derivada do x é 1. Mas repara que menos cosseno é um valor que varia entre menos 1 e 1. Se varia entre menos 1 e 1, esta função g' de x ela é positiva para todo valor de x. Para x maior que zero, ela é positiva também, tá bom? Ela vale para todo valor, mas eu quero só para x maior que zero. Então, se a derivada do g é positiva para todo x maior que zero e o g de zero ele sai do zero, eu provo então que meu g' é uma função... O g de x, desculpa, é uma função estritamente crescente. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou definir uma função f de x como sendo cosseno x menos 1 mais x ao quadrado sobre 2. Eu peguei o lado direito e passei para o outro lado desigualdade. Se eu provar que essa função f de x é maior que zero para todo x maior que zero, eu provei o que o exercício está me pedindo, ok? Repara, quanto vale o f de zero? O f de zero vale, cosseno de zero é 1, 1 menos 1 dá 0. X, 0 ao quadrado é 0, f de zero é 0. E aí eu vou analisar a derivada desse f' de x. Quanto vale a derivada do f' de x? Derivada de cosseno é menos seno, menos 1, a derivada é 0, x ao quadrado sobre 2 é x. Se eu provar que esta derivada ela é positiva, então eu provo que o meu f de x é estritamente crescente. Mas como f de zero é 0, ela é estritamente crescente, eu provo então que ela é positiva para todo x maior que zero, tá bom? Só que eu não consigo, olhando aqui para menos seno x mais x, eu não achei nenhuma forma de provar que isso aqui é positivo sempre. O que eu vou fazer então? Eu peguei a f' e chamei de g. E vou fazer, eu sei que g0, que é o f' de zero, vale quanto? Seno de zero é 0, mais 0 dá 0. E eu vou achar a derivada do g, que vai ser a segunda derivada do f. A derivada do g, derivada de menos seno dá menos cosseno, a derivada de x dá 1. Repare que como menos cosseno varia de menos 1 a 1, menos cosseno mais 1 é sempre maior que zero, para todo x maior que zero. Na verdade, isso aqui vale para todo x, mas eu só quero para x maior que zero. Então, eu acabei de provar o seguinte, g' de x é positivo para todo x maior que zero. Então, eu sei que o g de x é uma função estritamente crescente. Se o g de x é estritamente crescente e ele parte do zero, eu provo então que o g de x é maior que zero. Mas quem é o g de x? É a derivada do f. Então, provei que a derivada do f é maior que zero para todo x maior que zero. Então, o f é estritamente crescente, mas ele parte do zero. Então, eu provei que o meu f de x é maior que zero. Provei, então, que cosseno de x é maior que 1 menos x2 sobre 2. Então, repare que resolvemos o nosso problema só usando a questão do sinal da derivada com a classificação do intervalo como estritamente crescente e eu consigo resolver o que o exercício está me pedindo, ok? Então, vamos lá para o nosso último exercício. Está no item 9.2 do Guidori, exercício 5C. Calcule o limite quando x tende para 0 mais de x é elevado a 1 sobre x. Faz aí a solução, depois vem comparar com o nosso gabarito. Bom, ao
Antes de analisar esse limite, vocês já aprenderam o limite lá no início do nosso curso. Repara que eu tenho aqui uma função tendendo para zero vezes uma função tendendo para infinito, né? O x tende para zero, é elevado a 1 sobre x, é elevado a infinito tendendo para infinito. Repara que não é zero vezes infinito, porque zero vezes qualquer coisa é zero. É uma função tendendo para zero vezes uma função tendendo para infinito. Isso é uma indeterminação. Eu não sei se isso vai dar um número muito pequeno, eu não sei se isso vai dar um número muito grande. Então eu preciso retirar essa determinação. Como é que a gente vai retirar? Vamos analisar a função x é elevado a 1 sobre x. Vamos fazer a derivada desta minha função. Então, regra do produto. Deriva x da 1, mantenho segunda parcela. Deriva a segunda é elevado a 1 sobre x. Então vai descer menos 1 sobre x2, que multiplica por x, fica menos 1 sobre x. E é elevado a menos x, tá bom? Bota e elevado a menos x em evidência, caímos nessa expressão. Repara que essa derivada para x maior ou igual que 1 é uma derivada positiva. A função é estritamente crescente. Para x entre 0 e 1, que só me interessa aqui valores positivos, né? O que acontece? X menos 1 é negativo, é elevado a 1 sobre x é sempre positivo, o x é positivo, então essa derivada é negativa. Esta função é estritamente decrescente. Então, o início da minha função f de x lá, tendendo para 0 mais, até 1, a minha função está decrescendo. E vai chegar em que valor? Quando o f de 1, substitui f de 1 aqui, fica 1 vezes e. Então, se o f de 1 é e a função decresce entre 0 e 1, não? Então, repara, qual é o comportamento da função em zero? Em zero, o valor da minha função tem que ser maior do que o e. Essa indeterminação ou dá zero ou dá infinito. Então, eu provei que quando x tende para zero mais, esse limite vai valer mais infinito. Ok? Então, usamos o comportamento da função de estritamente crescente e decrescente para provar esse limite quando x tende para zero mais. Bom, então assim a gente fecha essa nossa aula que trata da análise do crescimento e decrescimento. E a pergunta que eu quero que vocês respondam é a seguinte: você sabe determinar os intervalos de crescimento e decrescimento de uma função através da derivada? Você sabe usar esses intervalos para tirar conclusões sobre os pontos extremos da minha função? Então, se vocês souberem responder essas duas perguntas, vocês atingiram o objetivo que eu esperava deste módulo e pode partir para o módulo da frente. Se não, volta e estuda novamente esse nosso vídeo, lendo aí a nossa apostila. E os exercícios que tem para a gente fixar o nosso conteúdo estão lá no item 9.2 do Guidorize. Nós temos vários exemplos e temos alguns exercícios para a gente resolver. Então, continue no trabalho e com foco, estudando desta forma, você vai aprender rapidamente a matéria de cálculo. Até breve.